na sua natureza, que o delito se consume com o fato de atentar, de modo que é o primeiro ato exterior executivo do ataque, já o direito foi inteiramente ferido. Mas disso não deriva a tentativa de ataque, não deriva que a tentativa de ataque permaneça punível, quando tenha faltado a idoneidade aos atos exteriores sobre os quais se desejaria que fossem construídas. De outro modo, repugnaria que atos inconsequentes e pueris configurassem uma ofensa perfeita à lei. É isso que nós vamos analisar na individualização das condutas, se alguém entrou nessa outra fase dos atos executórios. Pode-se afirmar, então, que tramas golpistas, ainda que seguidas de angariamento de cúmplices, de busca pela ocasião mais favorável, não desbordam da seara preparatória sem a prática de condutas imediatamente anteriores à plena realização da abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou do golpe do Estado, com efetiva colocação dolosa do bem jurídico tutelado em um perigo imediato e previsível, por meio de atos idôneos a causar esse resultado. Cumpre ainda analisar se é possível a configuração desses crimes a partir de uma conduta omissiva, porque há uma afirmação de omissão. Sendo certo que a redação dos artigos não contempla a modalidade omissiva. Deve-se cogitar, então, da incidência do artigo 13, parágrafo 2º do mesmo diploma, segundo o qual a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Mas não está na lei, não está previsto. Mas pode-se interpretar que a omissão, dessa forma, atrai incidência da norma sancionadora quando qualificada pelo dever de agir, pela possibilidade efetiva de evitar o resultado. Naturalmente, existe ainda o elemento subjetivo consistente do dolo, que demanda a consciência sobre o dever e o poder de agir. Bem assim, a vontade deliberada de comportar-se omissivamente para produzir o resultado. É necessário que o querer do agente se manifeste no mundo exterior, que a deliberação de vontade suceda um comportamento real e efetivo do agente. E é essa manifestação externa de vontade, esse comportamento real do sujeito, deve produzir resultado. Mais uma vez, eu estou citando aqui a parte geral de Aníbal Bruno. O crime omissivo impróprio de que se cogita demanda, então, em primeiro lugar, a existência de uma posição de garante. Uma posição de garante. Tem de ter o dever, porque está numa posição de garante. A produção de um resultado lesivo ao bem jurídico. A abolição do Estado Democrático. A efetiva possibilidade de evitá-lo. E o dolo de alcançar o resultado como decorrência da omissão. Relativamente ao primeiro aspecto, o jurista Hans Welsel, que tratou da ação finalística, ele ressalta ser decisiva a posição de garante do autor. Esse autor que é acusado tem de ter a posição de garante, que o coloca no permanente desenrolar da vida social, desde o início, em relação estreita e especial de deveres para salvaguardar o bem jurídico. Quanto ao segundo e ao terceiro aspectos, a doutrina nota que o bem jurídico exposto a perigo deve estar sob controle pessoal do omitente, ou seja, sob sua guarda direta e imediata. Essa deve ser a sua posição. Não bastando a possibilidade genérica de salvamento. Um guarda-vidas tem o dever de salvar a vida de uma pessoa que está se afogando. Mas uma pessoa que está frequentando a praia e que não sabe nadar, até aquele ponto não tem obrigação de garantir a vida de ninguém. Não está aqui no exemplo, foi uma digressão que, sob a inspiração das lições de Aníbal Bruno, cheguei. Afirma também ser necessária para a punição do omitente a demonstração de que o resultado não teria ocorrido
caso esse sujeito houvesse agido conforme seu dever de cuidado. É de se perguntar quando é que isso aconteceu? Quem era que tinha o dever de garantir que isso não acontecesse? E aqui prossegue já o professor Puig. Será necessário, ademais, que a existência ou a integridade do bem jurídico cujo perigo se criou permaneça efetivamente sob a guarda do omitente, sob seu controle pessoal. Os crimes omissivos impróprios configuram-se como tipos de resultado. Por fim, junto à capacidade de realizar a ação devida nos crimes omissivos impróprios, é preciso que o autor tivesse podido evitar o resultado caso tivesse praticado a conduta exigida. Tal poder estará ausente quando a ação positiva requerida em nada serviria para evitar o resultado, porquanto o réu não detenha o controle e o poder de garante. Esses ensinamentos encontram eco na doutrina brasileira. Cito aqui Aníbal Bruno, que ressalta o dever jurídico imposto ao omitente e que esse dever precisa ter caráter jurídico para atrair a sanção penal, não sendo suficiente obrigações meramente morais, como são as expectativas protocolares. Diz ele, esse dever que cabia ao omitente cumprir há de ser um dever jurídico e não um dever moral. Heleno Fragoso arremata: a omissão pressupõe a existência de norma que imponha a ação omitida. Tem de ter uma norma. Nullum crime nulla pena sine lege. Se não tem lei, não tem crime. E o que diz o professor Heleno Fragoso? A omissão pressupõe a existência de norma que imponha a ação omitida. Lições de Direito Penal, parte geral. 2003, página 282, 286. No que tange a possibilidade de evitar o perigo ou dano, pressuposto indispensável à punição do comportamento omisso, deve-se demonstrar que a ação devida era necessária e suficiente para impedir o evento danoso. Para se aferir da causalidade da omissão, deve ser formulada a seguinte pergunta: teria sido impedido pela ação omitida o evento subsequente? Se afirmativa a resposta, a omissão é causal em relação ao evento. Essa indagação, e o professor e filósofo Martin Heidegger diz que quando se pergunta já se sabe a resposta, foi feita pela genialidade dos professores Heleno Fragoso e Nelson Hungria nos seus comentários ao Código Penal. Essas premissas são relevantíssimas, considerando-se que a acusação imputa a pessoas que não tinham mais o dever de garante uma omissão qualificada que estimulou a ruptura democrática. Todavia, os pressupostos indispensáveis à caracterização do crime omissivo impróprio não foram adequadamente demonstrados. Sustenta a Procuradoria-Geral da República que um réu estaria na posição de garante porque, como chefe de Estado, possuía um papel fundamental na preservação da ordem e da contenção de discursos e ações extremistas, notadamente quando estas adivinham diretamente seus apoiadores. Em outro trecho, imputa ao réu negligência, fundamentada na sua posição de autoridade, não apenas tendo deixado de prevenir a ampliação da violência, mas contribuiu ativamente para a crise de institucionalidade. Com a devida vênia, talvez por minha limitação, não compreendi essa narrativa. Porquanto o denunciado não ocupava mais a posição de chefe de Estado em 8 de janeiro de 2023, data dos atos de vandalismo praticados por terceiros na Praça dos Três Poderes, de modo que a sua suposta posição de garante não poderia decorrer do cargo. Também não é admissível deduzir posição de garante como decorrência do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que prevê a responsabilização daquele que, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Embora não faça alusão a esse dispositivo, o que por si só já é problemático, na minha pequena compreensão, considerando o princípio acusatório, o parquê, com a devida vênia,
sustenta que, ao se recusar a reconhecer a derrota eleitoral de forma clara e ao não promover a desmobilização dos acampamentos, alimentou a insatisfação e o caos social, que culminaram nas manifestações violentas. Data vênia, há uma falha argumentativa nessa parte da acusação, pois não há demonstração de qualquer dever jurídico, senão simplesmente a invocação de uma expectativa protocolar de reconhecimento da derrota eleitoral de forma clara ou uma suposta obrigação moral de desmobilização dos acampamentos. Não houve sequer a preocupação de especificar quais ações concretas o réu tinha o dever de adotar. Nem se demonstrou como esses comportamentos juridicamente exigidos seriam necessários e suficientes para impedir o vandalismo de 2023. Tampouco se alegou o indispensável dolo consistente na consciência e na previsibilidade do advento dos episódios de 8 de janeiro de 2023, que deveriam estar sob o controle pessoal do omitente para admitir-se a sua responsabilização. Longe disso, me parece, amparar-se o Ministério Público em uma vaga e hipotética omissão perante o risco de descontrole, sustentando de forma genérica o seguinte: excluam-se as contribuições da organização criminosa e 8 de janeiro não teria sequer sido cogitado. Pretende-se, assim, uma punição pelo que a doutrina penal denominou de possibilidade genérica de salvamento, algo vedado pelo ordenamento penal. A propósito, são muito pertinentes observações, principalmente aquelas feitas por estudiosos dos movimentos militares, da ditadura militar. Eu fui estudante de colégio público e universidade pública. Eu sei o que é a ditadura, eu sei as consequências da ditadura, eu sei como se promovem os atos da ditadura, eu sei como sofrem as vítimas da ditadura. O historiador Hélio Gaspar, Ditadura Envergonhada, escreveu: ditadura escancarada, ditadura derrotada, ditadura encurralada, ditadura acabada. É autor de um histórico num periódico denominado Uma Girafa no Supremo. Eu vou transcrever o texto todo. Eu vou transcrever apenas a conclusão final do historiador. Colocando-se a trama golpista de 2022, no mesmo processo do 8 de janeiro de 2023, esticaram-se as pernas e o pescoço do bicho, encolhendo-lhe a cabeça, ficou bonito, até elegante, mas é uma girafa. No escrito denominado Uma Girafa no Supremo. Estabelecidas essas premissas, passo o senhor presidente e a egrégia turma a analisar individualmente as condutas imputadas pela denúncia a cada um dos imputados. E agora, mais uma vez, senhor presidente, apelando pela generosidade de 10 minutos, Vossa Excelência, eu gostaria de fazer agora uma análise de quem fez o quê. Uma análise das condutas individualizadas. 10 minutos. Pois não. Então podemos suspender a sessão por 10 minutos. Fica suspensa a sessão, então, pelo prazo de 10 minutos.